Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs. Estamos aí vivendo a primeira semana do Advento, que é formada por 4 semanas. Aproveitemos desse tempo para rezar mais, ter mais tempo para escutar a palavra, ser vigilante na fé, fazer um caminho realmente de interioridade, escutar a palavra, rezar com a palavra, estar atento à palavra. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 9, de 27 a 31. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." E quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, no Evangelho de hoje, 2 cegos seguiram Jesus gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." E aqueles 2 cegos seguiram Jesus até chegarem em casa. Veja o detalhe. Em casa. Na casa, eles aproximaram-se de Jesus e o Mestre os questiona sobre a fé. "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles creem em Jesus, dão a sua adesão a Ele. E Jesus toca nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles respondem sim. Então o Evangelho traz alguns detalhes importantes. Jesus os cura em casa, os questiona e toca nos olhos deles. A casa aqui é símbolo da igreja, da comunidade cristã. A comunidade é o lugar onde Jesus se encontra, é na comunidade que ele abre os olhos dos discípulos para caminhar à luz da fé. E o questionamento de Jesus é a adesão que o discípulo deve dar para entrar e caminhar na fé como cristão, isto é, seguidor de Jesus Cristo. E o tocar nos olhos é esse gesto sacramental. É através dos sacramentos que Jesus nos toca e liberta da cegueira, ou seja, nos liberta da cegueira, que é a falta de fé, de conhecimento da sua pessoa. Isso é ser cego. Ser cego é quem não tem fé. E cegueira aqui não é cegueira física. A cegueira física é um símbolo da cegueira espiritual. E somos todos cegos. E para ser curados devemos reconhecer Jesus, almejar a luz, ter a humildade de pôr-se na estrada e suplicar ao Senhor que passa. Ele não entra em nós contra a nossa vontade. Ele espera que lhe abramos pelo menos um orifício, que demos um lugar à sua misteriosa presença. Para dar vista aos cegos, Jesus faz passar sua força de cura através de um sinal externo. É claro que não é isso que os salva, porém a fé no Senhor. A vida divina, irmãos, é comunicada, cresce mediante a fé e os sacramentos. Fé e sacramentos. Nós precisamos. A nossa fé, ela se alimenta nos sacramentos. Quais são os sacramentos? No batismo que recebemos, que é a porta de entrada para entrar na casa. No crisma, é importante o sacramento do crisma, receber o Espírito Santo. No sacramento da confissão, onde nós recebemos o perdão dos pecados quando caímos, quando sujamos essa veste batismal. No sacramento da Eucaristia, que é o centro da vida de um cristão, é a Eucaristia, se alimenta
depois se estou doente, o sacramento que Deus nos cura por meio da unção dos enfermos, o sacramento que nos leva a servir a Cristo por meio do sacerdócio, né, do ministro ordenado, que é o padre, e do sacramento do matrimônio, que é uma grande vocação para servir e para testemunhar o amor de Deus. E esses 2 cegos, que o Evangelho nos diz, tiveram que entrar na casa para aproximarem-se de Jesus. Para chegar à luz da fé, é preciso entrar na comunidade dos que creem. Se você já está ficando cego, volta para a comunidade. É ali que Jesus te cura. É na Eucaristia, é no sacramento da confissão, para fazer uma boa confissão, aproveitar esse tempo do Advento, e tem insistido nisso, escutar a palavra junto com os irmãos, rezar junto com os irmãos, junto com a comunidade. E na comunidade não deve ter ricos, pobres, doutos ou ignorantes, mas somos todos irmãos, um ajudando o outro, um precisa do outro. Então, meus amados irmãos, permaneçamos na comunidade, deixemos com que a palavra de Deus penetre em nosso coração, e a fé nos faz descobrir esses sinais luminosos das visitas de Deus em nossa vida em todos os momentos, mesmo naqueles em que à primeira vista só vemos trevas e marcas negativas, como os cegos do Evangelho. Deixemos-nos ser envolvidos na compaixão de Cristo. Deixemos ser acolhidos na sua casa, que é a igreja. Deixemos ser tocados pela sua mão misericordiosa, por meio da oração dos irmãos e por meio dos sacramentos, onde Deus nos cura, nos alimenta e nos salva. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.